Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Paulo Roberto Feldman, professor de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Como a gente acabou de ver, a Moody's rebaixou o rating, a taxa dos bancos brasileiros. Nossos comentaristas e nossos economistas estão otimistas demais, os estrangeiros estão pessimistas demais. Quem é que está vendo a realidade com melhores olhos? Alguns economistas brasileiros, principalmente os ligados ao governo, estão muito otimistas. Porque se você verificar os principais números da economia brasileira, e o principal é o desemprego, ele continua muito alto. Um país que tem uma taxa de 13% de desemprego, a mais alta do mundo, uma das mais altas, não pode dizer que a situação esteja boa. Quer dizer, houve alguma melhora muito episódica em algumas situações e por isso começou a se alardear que o país estava melhorando. Não é verdade. O desemprego continua muito alto, a situação das empresas continua muito difícil, o número de empresas inadimplentes é altíssimo e o que é pior, não se visualiza medidas para resolver esses problemas. Então, por isso que essas agências... Que medidas seriam essas? Medidas principalmente para gerar emprego. Não é fácil gerar emprego, mas é possível. Existem medidas como, por exemplo, investir em infraestrutura, que é onde mais se gera emprego, quando se constrói estradas, quando se constrói aeroportos, hidrelétricas, ferrovias, é aí que se gera emprego de baixa qualificação. O senhor acha que esse investimento deve ser do Estado ou deve ser privado? Tanto faz. No caso do Brasil, não dá para ser de Estado agora. O Estado está completamente sem capacidade para investir. E o empresário brasileiro também não tem capacidade de investimento nesse momento. A saída seria atrair investimentos estrangeiros. E existe muito dinheiro fora do Brasil, principalmente na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, que gostaria de vir para cá para investir na nossa infraestrutura. E falta o quê para vir? Falta um programa do governo nesse sentido, buscando investimento lá fora e alocando, criando projetos na área de infraestrutura para atrair esse pessoal, criando regras não muito draconianas, como foram feitas no governo Dilma, que afastaram todos os investidores. Assustaram o investidor mais do que atraíram. Exatamente. Houve uma tentativa no início do governo Dilma de atrair investidores, mas aí havia uma restrição a lucro. Então todos fugiram, foram embora. Mas se fizer isso bem feito, os investidores virão. O senhor acha que os investidores virão quando houver uma estabilidade política, quando houver regras claras, ou eles só vêm se houver uma política de privatização? É claro que a estabilidade é importante, mas existem outros fatores que pesam. O Brasil, apesar de toda essa confusão política, o Brasil é um país que tem instituições sólidas e isso é muito valorizado lá fora. Quer dizer, nós temos um Congresso que funciona, um Judiciário que funciona, há críticas, claro que há, mas as instituições estão funcionando, as pessoas estão sendo presas, a imprensa é completamente livre no país, isso é muito importante para o investidor lá fora. E tem uma outra coisa, tem poucas oportunidades no mundo atualmente. Então, o Brasil tem dinheiro sobrando no mundo. Tem dinheiro sobrando e poucos países que sejam muito atraentes. Cada país tem os seus problemas. Então, o Brasil está num momento muito bom para atrair capitais lá de fora. Mas o senhor defende privatização, por exemplo? Não, depende. Veja você, às vezes a privatização é muito boa. Às vezes ela é muito ruim. Foi boa na telefonia, né? Na telefonia foi ótima. Hoje nós temos uma competição na telefonia celular que é muito boa para o consumidor. Imagine você se a telefonia celular tivesse com a Telebrás ainda, uma única empresa, a Telebrás, administrando toda a telefonia celular. Primeiro que talvez nem tivéssemos telefone celular, não é? Então, nesse caso, foi muito bom. Agora, você veja no caso da energia elétrica, provavelmente você ficou várias horas sem luz na sua casa esse ano. Por quê? Porque esse mês. Esse mês, esse final de semana. Veja, hoje o paulistano fica em média 18 horas por ano sem energia elétrica na sua casa. É uma das mais altas do mundo essa taxa. Há 20 anos atrás eu fui presidente da Eletropaulo. Essa taxa era metade e já era muito ruim. Era muito ruim porque em Tóquio, por exemplo, naquela época, era 1 minuto. Faltava luz na casa das pessoas 1 minuto por ano. Na Eletropaulo hoje
você fica 18 horas por ano sem Eu recebi luz. um comunicado da Eletropaulo que esse fim de semana a minha casa vai ficar sem luz durante 7 horas. Das 10 às 17. Bom, mas essa é outra história. A privatização da energia não é salutar porque não há concorrência no ramo da energia. Exatamente. E tem um problema técnico, economês, mas a denominação é monopólio natural. É quando você não tem como, tecnicamente, implantar a competição. Então tem que ser uma única empresa mesmo que administre aquela atividade. Mas no mundo todo é estatal, né? Exceto os por Estados isso Unidos. que a energia elétrica é estatal praticamente no mundo inteiro, exceto os Estados Unidos, que apesar de não haver a competição na distribuição de energia, porque ela é impossível, nos Estados Unidos eles privatizam, então passa a ser uma empresa privada que distribui energia elétrica sem competição. Mas qual é o fato positivo que eles têm lá? As agências reguladoras são muito atuantes e elas brigam a favor do consumidor. E as nossas? No nosso caso, você vê, as agências reguladoras no Brasil, todas, não é só na energia elétrica, elas foram capturadas pelos políticos. Então, hoje elas são um cabide de emprego. Os partidos políticos rifam que agência eles vão dominar. A ANEEL é de um, a Anatel é de outro, a ANAC é de outro. E em vez de serem preenchidos os cargos por pessoas políticas que conhecem, não. Por pessoas técnicas, desculpa, são preenchidas por políticos indicados pelos partidos. Então, claro que elas não vão administrar, as agências não são administradas em prol do consumidor, em prol da sociedade. Elas acabam fazendo aquela história da raposa tomando conta do galinheiro. E, em vez de elas administrarem as empresas de energia, no caso, elas comem na mão das empresas de energia. Elas estão amando das empresas de energia. Isso é horrível para a energia elétrica no Brasil. Deveriam ser a representação da sociedade e não das empresas. Exatamente. Tá Quer dizer, então, não está funcionando, claro. Tá. Muito obrigado, professor, pela aula de economia para a gente aqui. Para mim é uma satisfação muito grande participar. Eu é que tenho que agradecer o convite. Obrigado. Muito obrigado.